Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Cadeirada não rima com inteligência emocional, mas rima com descontrolada, pirada, desgovernada, desenfreada e por aí vai. No último dia 15 de setembro, o caso da cadeirada, que ficou famoso e tomou os noticiários e redes sociais, aconteceu durante o debate realizado pela TV Cultura com os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo. A cena que viralizou foi de Datena arremessando uma cadeira em Pablo Marçal, o outro candidato. Para quem acompanhou ou assistiu às falas que antecederam a cadeirada e os debates anteriores, uma coisa ficou muito clara. O candidato Datena e todos os outros candidatos, eles vinham sendo reiteradamente agredidos com calúnias, mentiras e difamação por Pablo Marçal, que inclusive usou isso como estratégia e chegou a despontar nas intenções de voto, empatando tecnicamente com os outros dois primeiros candidatos. Marçal, nos debates anteriores, chegou a acusar Boulos de nunca ter trabalhado, de estar envolvido com drogas e até a esfregar quase uma carteira de trabalho na cara do Boulos, meio que chamando para a briga, e Boulos chegou a bater, a dar um tapa na carteira que Marçal esfregava na sua cara. Marçal também disse que Tabata, aqui eu abre aspas, ela deixou o pai morrer porque foi para Harvard, fecha aspas. Contra o atual prefeito, ele afirmou que Nunes é usuário de cocaína e contra Datena, ele disse que ele era um estuprador e passou inclusive a chamá-lo de Jack, em referência ao serial killer Jack o Estripador. Isso para a gente entender o baixíssimo nível a que chegaram os debates, com zero de propostas sobre a futura gestão da maior cidade do país. Antes da cadeirada, Marçal disse para Datena, abre aspas, você é um arregão, atravessou o debate no outro dia para me bater. Você não é homem nem para fazer isso, fecha aspas. Nesse momento, Datena pega a cadeira onde estava sentado e avança em direção a Marçal, que se protege com os braços. Eu estou detalhando esse episódio para que você possa visualizar a cena, caso não tenha visto, para entendermos aqui o papel da violência na política e como isso tem a ver com as nossas vidas, as vidas dos cidadãos, especialmente para a gente também fazer um recorte de gênero sobre violência. Cadeirada não rima com inteligência emocional, mas rima com descontrolada, pirada, desgovernada, desenfreada e por aí vai. Não por acaso eu usei as palavras aqui no feminino, porque com certeza esses seriam os adjetivos usados para descrever uma mulher caso ela tivesse arremessado uma cadeira em alguém que vinha lhe violentando com palavras. Aliás, o fato da mulher se posicionar mais firmemente, falar mais alto ou até às vezes gritar, já é munição suficiente para ela ser classificada como louca. Há em inglês um termo que é o gaslighting, que vem de um filme com o mesmo nome, no qual o agressor ele cria situações tipo acender e apagar a luz várias vezes e depois a mulher falar, nossa, a luz tá piscando, e ele fala, não tem luz nenhuma piscando, você tá ficando louca. Ele criava esse tipo de situação para que ela chegasse, inclusive, a duvidar da sua sanidade mental. E aí a gente sabe que essa é uma estratégia psicológica. E eu fico imaginando que no caso desse debate, se fosse uma mulher que tivesse arremessado a cadeira num outro candidato, ela não só teria sido expulsa do debate, como foi o que aconteceu com Datena, mas muito provavelmente teria sido levada para algum centro psiquiátrico ou até um manicômio, caso ele exista. Já no caso do homem, a violência, a violência principalmente verbal, ela vai sempre ser ligada, vai atacar a sua masculinidade, a sua virilidade, a sua honra. Não por acaso, Marçal chamou Datena para uma briga dizendo, abre aspas, você não é homem para fazer isso, fecha aspas. Que é exatamente o momento em que Datena arremessa a cadeira.
Dias após essa vergonhosa cena da cadeirada na TV Cultura, os candidatos também se enfrentaram na rede TV. E aí, gente, acredite se quiser, eles parafusaram as cadeiras e colocaram seguranças para poder ficar ali durante o debate. O Pablo Marçal, ele não mudou o seu estilo, ele continuou atacando os candidatos e Datena, em uma de suas falas, afirmou o seguinte, abre aspas, não bato em covarde 2 vezes, covarde só apanha uma vez. Me arrependo deste ato, mas muitos juristas já consideraram legítima defesa da honra, fecha aspas. E ele continua dizendo, abre aspas, não estou feliz com o que aconteceu, mas desde criança o meu pai me ensinou a honrar a minha família e a mim mesmo até a morte. Eu estou disposto a fazer isso, mas estou disposto também a conversar, fecha aspas. Presta atenção na palavra aqui, honra. Esse caso da cadeirada, ele serve para a gente entender o quanto a violência física para muitas pessoas, quando ela é justificada por uma suposta defesa da honra, ela é aceita de alguma forma. Tanto é assim que numa pesquisa da Quest realizada depois do episódio da cadeirada, essa pesquisa revela um aumento de 2 pontos percentuais para a Datena, que pulou de 8% para 10% nas intenções de votos, e uma queda de 3 pontos percentuais para Marçal, que caiu de 23% para 20% nas intenções de votos. Ele que vinha crescendo vertiginosamente. E é interessante a gente perceber que a virilidade para o homem ela é tão relevante pelos mesmos motivos. Então, assim, Marçal ele sofre uma queda nas intenções de votos também porque ele aí apareceu como uma figura fraca. A figura que depois, inclusive, filmou estar numa ambulância com oxigênio por conta de uma cadeirada no braço. Depois ele aparece no hospital. Aí ele ainda fez um post se comparando aquele evento como o atentado a Trump e Bolsonaro, mas enfim, o tiro saiu pela culatra nesse caso, porque os homens ou as pessoas que tinham a intenção de voto no Pablo Marçal porque o viam como uma figura masculina, viril, e que era inclusive muito destemido, que aparecia enfrentando tubarões, essa figura desmoronou ali, né? Ele não se apresenta mais como um herói, como um cara muito forte, capaz de derrubar, né, os seus oponentes. Então, olha para vocês verem como que é interessante a gente analisar essa questão. Um outro fator muito importante que eu considero aqui a gente analisar é o fato da gente estar banalizando, de certa forma, e até aceitando violências verbais, morais, psicológicas. É óbvio que a violência física, inclusive no Código Penal, ela é considerada a mais grave das violências. As penalidades são superiores com encarceramento previsto em lei, é óbvio. E a gente sabe que a violência física leva, inclusive, a sérios e irreversíveis casos de lesões e até a morte. Isso a gente deve, de toda maneira, abominar a violência física. Entretanto, na minha opinião, é fundamental que nós, enquanto sociedade, discutamos e deixemos de aceitar os outros tipos de violência, incluindo assédios, importunações, sejam as violências de gênero, de raça, de classe social, de idade, por aí vai. Me parece que na grande maioria dos casos em que as violências não físicas, essas violências, né, verbais e tudo mais, enquanto elas são aceitas e elas são recorrentes, elas são toleradas, elas não são denunciadas, um dia elas acabam virando violência física, inevitavelmente. É importante a gente lembrar que agir por impulso e violentamente, como foi o caso de Datena, que arremessa a cadeira numa outra pessoa, é uma atitude muito primitiva e com nenhuma inteligência emocional envolvida aí. Ele não parou para racionalizar.
né? Ele não deu tempo de respirar fundo e pensar, não vou agir desse jeito, porque essa é uma ação primitiva. Inclusive, é o que os neurocientistas chamam de sequestro da amígdala cerebral. Segundo o neurocientista e PhD e biólogo Dr. Fabiano de Abreu Agrela, eu vou abrir aspas aqui, ele diz o seguinte: a terminologia sequestro da amígdala pretende identificar que temos uma estrutura antiga no nosso cérebro, que é a amígdala, sendo que esta é projetada para responder rapidamente a uma ameaça, fecha aspas. Abreu alerta que, por exemplo, abre aspas, quando enfrentamos uma situação que é interpretada como uma ameaça, o tálamo envia informações sensoriais para a amígdala quanto para o neocórtex. Se a amígdala sentir o perigo, essa toma uma decisão rapidamente, em frações de segundo, para iniciar a resposta de luta e fuga antes que o neocórtex tenha tempo de anulá-la. O neocórtex é o nosso lado racional. Por isso que a gente sempre fala, quando você está com muita raiva, dá uma respirada, que é o tempo que vai precisar para acionar o neocórtex e não a amígdala, e para você não agir sobre impulso, né? Sobre essas ameaças primitivas, né? A gente precisa entender que o homem primata que vivia na savana, ele agia porque ele tinha que lidar com a ameaça de animais que eram muito mais fortes e ágeis do que ele. Ele vivia no modo luta e fuga, né, para sobreviver em ambientes muito inóspitos. Em pleno século XXI, a gente vive nessa selva de pedra, né? A cidade de São Paulo é o exemplo disso. Mas já era para a gente imaginar que candidatos a um cargo político que precisarão, ter estruturas intelectuais, emocionais e técnicas para governar quase 12 milhões de pessoas, que eles não sejam sequestrados pela amígdala e sigam usando de violência. Você já pensou? Sair tacando cadeira, até atirando, fazendo coisas muito piores. Não dá pra gente aceitar isso. Infelizmente, o que se vê é que a masculinidade tóxica e os ataques, sejam eles verbais ou físicos, eles ganham o cenário. Os eleitores, e muitas das vezes, ganham não só o cenário os eleitores, como apagam as mulheres, que aparecem ser as únicas ali com alguma inteligência emocional e dispostas a discutir e apresentarem algumas propostas de governo, o que ficou nesses debates para segundo, terceiro, quarto planos. Basta ver que a figura que está na política há mais tempo do que todos os outros candidatos, que é Tabata Amaral, ela não chega a despontar nas intenções de voto com apenas 7%. Ela está lá na lanterna, junto com Marina, que é a outra candidata, que aparece com 2%, né? Então, o que eu acho que é importante aqui é a gente pensar qual que é a importância desses episódios, como que eles servem para a gente analisar o cenário, né, nacional, mas mais do que isso, como que ele também serve para que a gente possa estudar o comportamento do ser humano e entender o papel da violência. Eu diria que é bastante relevante a gente entender o que está acontecendo em São Paulo, uma vez que é uma cidade referência no Brasil, mas também que seja uma referência para todos nós, cidadãos, para nossas vidas, seja familiar, profissional, que ponto que a gente quer realmente permitir que a violência, né, tome conta de qualquer cenário. Se você gostou desse conteúdo, dá aqui o seu like, marca as estrelinhas e me siga nas redes sociais, sempre com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas. Aqui,
na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.